Seção 4, letra A. Do serviço do motorista profissional empregado. Artigo 235, letra A. Os preceitos especiais dessa seção aplicam-se ao motorista profissional empregado. Inciso 1º, de transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2º, de transporte rodoviário de cargas. Artigo 235, letra B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 1º, estar atento às condições de segurança do veículo. Inciso 2º, conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Inciso 3º, respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na norma do previsto no artigo 67, letra E, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 4, zelar pela carga transportada pelo veículo. Inciso 5, colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Inciso 6, vetado. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado a submeter-se a teste ou a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previsto no inciso 7 será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235, letra C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução de veículo estabelecido na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação. Parágrafo 3º. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Parágrafo 4º. Nas viagens de longa distância, são consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas. O repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do parágrafo 2º do artigo 59 desta consolidação. Parágrafo 6º. A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73 desta consolidação. Parágrafo 7º, vetado. Parágrafo 8º. São consideradas tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado fica aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como jornada de trabalho nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9º. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso, para os fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9º.
Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo de descanso de 8 horas ininterruptas, aludido no parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papelada ou ficha de trabalho externo ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos instalados nos veículos normatizados pelo CONTRAN até que um veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações a quem acompanha o motorista. Parágrafo 17. Ao disposto no caput deste artigo, aplica-se também às operadoras de automotores destinados a puxar ou a arrastar máquinas de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas. Artigo 235, letra D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo do repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, usufruído no retorno do motorista à base, matriz ou filial, ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. Parágrafo 1º. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um deles de, no mínimo, 30 horas ininterruptas a serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Parágrafo 2º. A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Parágrafo 3º. O motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. Parágrafo 4º. Não será considerado como jornada de trabalho nem ensejará pagamento de qualquer remuneração o período que o motorista empregado ou ajudante ficarem espontaneamente no veículo, usufruindo dos intervalos de repouso. Parágrafo 5º. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimentação, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado a cada 72 horas. Parágrafo 6º. Em situações excepcionais de inobservância justificável do limite de jornada de que trata o artigo 225, letra C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Parágrafo 7º. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado, em que o veículo disponha de cabine e leito, ou a embarcação dispõe de alojamento para o gozo de intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º do artigo 235, letra C, esse tempo será considerado como tempo de descanso. Parágrafo 8º. Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo, de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Artigo 235, letra E. Para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. Inciso 1º. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, em períodos no mínimo de 5 minutos.
Inciso 2º. Será assegurado ao motorista um intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta Consolidação. Inciso 3º. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho assegurado após 72 horas, o repouso em alojamento externo ou, sem poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado. Parágrafo 1º ao parágrafo 12 revogados. Artigo 235, letra F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho de motorista profissional empregado em regime de compensação. Artigo 235, letra G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem e da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta lei. Artigo 235, letra H, revogado.